trabalhar aqui com a aula, nossa aula 2, de como está importando um cenário do Excel e novamente frisando um cenário de localização. Então agora a gente pode estar trabalhando com a importação de dados do Excel. Esses dados estão disponíveis no Moodle e estão disponíveis também no site do próprio N Logistics. Quando você baixa, você tem como baixar um material de apoio e esse cenário é referente à aula 1 do livro contido no software N Logistics, desenvolvido pelo professor Ivanov. Bom, eu vou importar o cenário então. Primeiro item, a gente vem aqui, importar cenário, eu vou buscar onde esse cenário está. No meu caso, ele está no capítulo 1, a Greenfield Analysis, e tópico 1, ele é o tópico, é o primeiro capítulo, o primeiro exemplo simples. E vou pedir para abrir e importar o cenário. Ele importou o cenário. Aqui a gente tem as informações já contidas, o período, aqui olha só, o período que ele estava trabalhando, 16 a 17, qual é o produto é água, eu tenho aqui a demanda que foi construída, tá? Você pode construir com uma demanda histórica lá dentro do Excel, então é importante trabalhar isso. Quais são as localizações, já com latitude e longitude, qual é o produto, que é o caso aqui é a água que está sendo distribuída, e a gente vai verificar onde que será localizada essa fábrica, comparando dois aspectos. Um, considerando uma única fábrica. Dois, considerando duas fábricas com uma distância que o livro recomenda, em torno de, verificando aqui, 150 ou 300 quilômetros, se eu não me engano 300 quilômetros, tá? Que é o item que ele está recomendando aqui para que a gente possa estar trabalhando a localização desse item. Então, indo aqui, vamos verificar 300 quilômetros, mas eu vou primeiro item, eu vou criar uma fábrica pela localização geográfica, uma única fábrica. Você vem aqui, você vai em check, você vai validar então, ou seja, não tem erro, conforme a gente viu no vídeo anterior, e eu recomendo que você assista a primeira aula para entender um pouco mais do próprio sistema. Eu valido primeiro, porque se tiver algum erro eu já posso trabalhar e ele já identificar o ponto e corrigir. Aqui nesse caso eu vou trabalhar com todos os consumidores. Dashboard, se eu quisesse adicionar mais um dashboard, era só a gente vir aqui e adicionar um novo chart em novas estatísticas. Ele vai me apresentar um conjunto de estatísticas que eu poderia estar adicionando em termos de finanças, em termos de distância, em termos de produtos, que eu poderia estar adicionando dentro dessas estatísticas. Poderia também estar adicionando como tabela, tá? Mas aqui eu poderia estar adicionando então esses itens pré-prontos, ou seja, itens que a gente poderia estar trabalhando ali para comparar. Você também poderia estar trabalhando com comparação de KPIs. Então aqui só rodando o experimento, tá? Eu venho em play, ou melhor, vamos verificar a configuração. Olha só, como eu tinha rodado anterior, ele está com 300 km de distância. Eu quero com uma única fábrica, ele já está em metros cúbicos, e eu peço para rodar o experimento. Acabei de rodar o experimento, ele já me dá qual é a localização da fábrica, considerando aqui o método geográfico e considerando as variáveis. Novamente, se eu venho com o mouse e rolo ele, eu vou aproximando, eu tenho como verificar e basicamente eu já tenho a minha fábrica posicionada. Mas vamos supor que eu quero fazer uma comparação. Olha, o fluxo foi de 7.104 produtos, a distância percorrida também eu tenho e qual o custo estimado. Claro que a gente teria que ir lá e a gente vai ver isso nos próximos vídeos para fazer a alteração desse custo.
Agora, eu vou rodar um cenário 2, tá? Então, eu quero fazer uma comparação. Eu quero verificar como seria se eu pudesse abrir essa fábrica com 300 quilômetros de distância. Eu volto em GFA, eu clico aqui em GFA, ou Greenfield Analysis, tá? E voltei, venho em GFA experimento, já está com o meu experimento salvo, mas ele já abriu aqui a minha configuração do experimento, olha só. Eu quero agora com uma distância de 300 quilômetros. Se você não tiver com 300 quilômetros, é só você digitar 300 quilômetros e pedir para rodar novamente. Ele vai te dar um novo custo. Ou seja, aqui eu tenho novamente, então foram criadas duas fábricas, né, para distribuir. O fluxo total foi de 7.104, mas a distância ela diminuiu para 1.547 quilômetros e o custo também teve uma redução. É claro que aqui a gente está considerando somente a distância, né? Então, a distância percorrida ela vai diminuir e, claro, o custo também, porque o custo está considerando a distância. Pessoal, esse é o nosso vídeo. De forma bem rápida, a gente já conseguiu rodar dois cenários de comparação. Muito obrigado e até a próxima.